Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No último vídeo, falamos sobre versículo 27 de Gálatas 3. Agora nós vamos analisar de forma bem objetiva Gálatas 3, 28 e 29, na nova versão transformadora. Verso 28. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Não há mais distinção entre um povo e outro. Não há mais distinção social alguma diante de Deus. Não há distinção de gênero, homem ou mulher. Não há mais isso diante de Deus. Por quê? Porque agora, pela fé, todos nós somos um em Cristo Jesus. Somos parte do próprio Cristo. Fomos revestidos de Cristo. Somos membros do seu corpo. Como é que agora Deus poderá nos enxotar? Se foi por iniciativa dele, por obra dele que fomos revestidos de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo agora, somos membros do corpo de Cristo e somos um com Jesus. Como é que nós podemos nos perder, meus irmãos? Me digam. E agora que pertencemos a Cristo, somos verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Não há mais distinção alguma a ser observada diante de Deus. Em Romanos 10, 12, Paulo disse a mesma coisa. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Não há distinção mais entre judeu e gentio. E aí eu vejo gente hoje querendo se tornar judeu, judeu messiânico, judeu ortodoxo, achando que diante de Deus agora, se eu me tornar judeu, vou ter alguma espécie de privilégio especial. Como são tolas essas pessoas que querem se meter com isso. Aqui, em Efésios, capítulo 2, Paulo diz aqui, no verso 13, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Uma nova humanidade foi criada em Cristo Jesus. Não há mais essa coisa de você querer se distinguir do outro pelo fato de você ser socialmente superior a ele, ou pelo menos se achar, ou etnicamente se achar superior a ele. E aí eu vejo alguns canais de judeus aqui no YouTube tentando dizer que nós cristãos fomos enganados porque nós cremos num falso Messias, porque o Messias ainda não veio, o Mashiach não veio. E aí os judeus ainda querem ser superiores a nós cristãos, porque, segundo eles são o verdadeiro povo de Deus. E tem cristão querendo se tornar judeu. Pasmem os senhores e as senhoras. E tem adventista do sétimo dia querendo trazer para si a obrigatoriedade de guardar a lei de Moisés, coisa que foi direcionada única e exclusivamente ao povo judeu. Sob a égide da nova aliança, não há mais isso. A nossa religião não está baseada numa etnia, numa posição social, no gênero humano. E hoje nós estamos vendo a ideologia de gênero sendo imposta goela abaixo de todos nós.
Não há mais distinção alguma diante de Deus. Ou distinção que possa nos favorecer ou nos colocar numa posição privilegiada diante de Deus. Por quê? Porque todos somos um em Cristo Jesus quando temos fé nele. Em Colossenses 3:11, Paulo vai dizer a mesma coisa. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. Todos quem? Que tem fé nele. Não há essa coisa mais, eu sou superior ao outro. Eu sou adventista do sétimo dia, só nós somos a igreja de Deus, só nós guardamos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, só nós temos o espírito da profecia manifesto na pessoa de Ellen White. Então todas as demais denominações católicas e protestantes estão perdidas, são Babilônia. Só nós somos povo de Deus, só nós. Não há mais distinção, meu irmão, inclusive de denominação religiosa, que para Deus não é nada. Não importa se você é adventista, presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, congregacional, se você é mórmon, se você é testemunha de Jeová, não importa se você é da Universal, se você pertence àquela igreja daquele bandido chapeludo, não importa. O que importa para Deus agora é se você tem fé verdadeira em Jesus ou não, se você foi revestido de Cristo ou não, porque aí sim, se você foi revestido de Cristo verdadeiramente por ter tido fé verdadeira nele, você agora é herdeiro com Abraão, herdeiro de Abraão, filho de Abraão, herdeiro das promessas de Deus como Abraão foi. Isso é que importa para Deus. Não importa se você é adventista, batista, presbiteriano, assembleiano, se você é metodista, se você é testemunha de Jeová, se você é mórmon. Não importa se você é judeu ou gentio, se você é homem ou mulher, ou outra coisa qualquer. Não importa, o que importa é se você tem fé verdadeira em Jesus. E aí eu vou ferir a sensibilidade de muitos santarrões que me assistem aqui agora. Opa, você está ultrapassando aquilo que a palavra disse. Não estou ultrapassando coisíssima nenhuma. Estou falando a verdade da palavra. Se eu tenho fé verdadeira em Jesus, eu fui revestido de Jesus Cristo pelo próprio Deus. Fui declarado justo por ele. Eu não me apresento diante de Deus com as minhas próprias vestes, que são para ele como trapos de imundície. Eu sou filho de Deus. Não porque eu seja melhor do que você que está me assistindo. Não porque eu consiga observar mais mandamentos do que você que está me assistindo. Não porque eu seja impecável, incaível. Não porque eu tenho conhecimentos privilegiados ou recebi revelações privilegiadas. Não é por isso. Nada disso importa diante de Deus. Meu irmão e minha irmã adventista do sétimo dia que está me assistindo agora, muitos com ódio no seu coração. Entenda isso. Você não precisa deixar a igreja adventista quando você conhece isso aqui. Quando você conhece o Evangelho, você não precisa deixar a igreja adventista. O problema é que a igreja não vai te aceitar. O problema também é que você já não aceitará mais as bobagens que são ditas dos púlpitos da igreja adventista com relação ao Evangelho. Eles vão colocar um fardo sobre os seus ombros, um peso sobre os seus ombros, que nem judeus, nem gentios convertidos puderam carregar. Vai dizer Pedro em Atos capítulo 15. Leia Atos capítulo 15. Onde está relatado ali as decisões do concílio de Jerusalém. Havia um partido dos fariseus que queriam obrigar os gentios convertidos a se circuncidarem e depois guardarem toda a lei de Moisés. É exatamente isso que a igreja vai exigir de você, com exceção da circuncisão, que você guarde a lei de Moisés, irmão, porque senão você se perderá, não será selado, não será salvo, receberá o sinal da besta quando o decreto dominical for promulgado. Para com isso, irmão. Quando é que você vai crer na palavra? A teologia adventista está em rota de colisão com a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus.
Se a teologia adventista estiver certa, você tem que renegar a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus estiver certa, renegue a teologia adventista em nome de Jesus.